Hoje você vai sair daqui sabendo todos os ossos da cabeça. Esse é meu pacto contigo. Fala meu doutor, fala minha doutora, seja bem-vindo. Você que é aluno, né, da área de saúde, estuda odontologia, medicina ou tantas outras áreas aí, ou então já é formado, só que está precisando dar uma repassadinha, seja bem-vindo. Vamos lá ver a nossa cabeça aqui? Beleza, esse daqui é o nosso crânio, tá? Quando a gente fala de cabeça, quando a gente quer falar da parte óssea da nossa cabeça, nós então vamos usar a terminologia crânio, tá? Então esse é o nosso crânio. O crânio, ele é dividido, eu vou colocar ele assim, ó. Ele é dividido em duas porções, ok? Eu vou marcar aqui. Ele é dividido pelo... Aqui assim. Ele é dividido pelo neurocrânio, que compõe toda essa região aqui, tá? Que eu estou pintando. E pelo viscerocrânio ou splanchnocrânio. Ok, vou eliminar tudo. Por que ela tem essas duas divisões? Essa divisão ela é feita por causa da função que tem. O neurocrânio, deixa eu marcar os ossos aqui, ele tem a função de proteger literalmente o encéfalo, tá bem? Já o viscerocrânio, ele tem a função de não necessariamente proteger, mas de dar suporte às vísceras, tá bem? Que são olhos, nariz, língua, tá bom? Tudo que é essa parte visceral. Então vamos lá, vamos começar então pelo neurocrânio. Gente, é só pensar que o neurocrânio é literalmente a caixa que guarda o teu cérebro. Todo osso que tiver contato com o cérebro, né? É claro que o osso ele não encosta diretamente com o cérebro, ele tem algumas películas, né? Mas daí é para outra aula. Mas todo osso que tiver contato com a porção cerebral, ele forma parte então do neurocrânio. O primeiro osso é o osso frontal. Vamos isolar ele aqui, ó. O osso frontal ele é uma escama. Lembra de uma escama, tá? Nós teremos aula, inclusive, sobre cada detalhe, tá? Dos ossos. Tá? Aulas curtas, bem diretas, assim, para você poder saber e entender a função e também o formato de cada osso. Então esse daqui é o osso frontal. Beleza? Vamos esconder ele? Foi o frontal. Aí nós temos esses ossos aqui laterais, que são os parietais, tá bom? Os ossos parietais. Então ele é um osso par. O osso frontal é um osso ímpar. O osso parietal é um osso par. Aí nós temos mais um osso par, que é o osso temporal. O osso temporal ele realmente tem muito detalhe. Até quando a gente estuda na faculdade e vai ter a aula de temporal e a gente pega todas os detalhes do osso temporal e geralmente a gente fala assim, eu já sei porque se chamou temporal, né? Porque é uma tempestade estudar esse ossinho, tá bom? Então ele é um osso muito interessante, ele tem uma porção muito mole, né, nessa região, mas muito dura na região de baixo, que é na região petrosa. Tá bom? Então o osso temporal ele é este daqui e ele também é par, tá bem? Vamos ocultar. E por fim, nós temos aqui o osso occipital, tá bem? Vou isolar ele aqui. Ele forma a base do cérebro, você vai ver que tem surcos bem marcados aqui, tá bem? Forame magno, essa parte branquinha aqui é a base, então é a base do crânio, em cima das vértebras, né? Do Atlas, que gera essa movimentação aqui, ó, da cabeça, tá? Para cima e para baixo. Ok. Depois, vamos dar uma olhadinha com carinho. O que mais aqui tem contato com o cérebro? Se a gente for colocar o cérebro aqui, a gente vai ver que tem alguns ossos que eles vão estar em contato. Eu vou
pegar toda essa parte que é o sistema nervoso e vou clarear. Então eu vou deixar ele um pouquinho mais transparente, tá? Nós vamos ver que o osso esfenoide vai ter contato, tá? Vou apagar totalmente aqui o osso esfenoide vai ter contato. Uma dica para você que quer estudar anatomia, sempre quando tiver a palavra oide, em qualquer palavra, coronoide, esfenoide, etimoide, se tiver oide do grego significa em forma de, tá? Então o anatomista grego ou anatomista antigo que deu o nome para tal osso ou para tal porção, tá? Tem alguns vasos que tem oide também no nome, algumas vísceras que também tem oide no nome. Ele simplesmente não deu um nome. Ele não deu um nome para aquele osso. Ele simplesmente comparou ele com um objeto. E esfenoide é este osso aqui. Tá? Ele fica bem aqui atrás, no fundo dos olhos, tá bom? Ó, o olho ele fica aqui, ele fica no fundo dos olhos e nessa porção aqui, ó, lateral aqui, ó. Esfenoide tem em forma de mariposa, tá? Em forma de borboleta. Oide, né? Esfeno vem de borboleta ou mariposa e oides em forma de. Olha que legal, né? Então ele realmente parece uma borboleta. Parece até aquelas figuras de Rochard, né? Tem uma que é uma borboleta. Você não sabe o que é essa figura de Rochard? É esse aqui, ó. Tipo esse daqui, ó. Tipo esses testes de Rochard que lembra um pouquinho o osso esfenoide, tá? Então, se algum dia você for num psiquiatra, psicólogo e ele aplicar esse teste, você fala, é o osso esfenoide. Tá bem? O osso esfenoide, então, ele tem esse formato de borboleta. Um espacinho aqui para a cela turca. Então é um osso bem interessante, vai ter vídeo no canal também sobre ele. E não podemos esquecer do nosso osso etmoide, tá? Ele tem essa lâmina cribrosa aqui, que é cheia de bolinha. Então, ele é literalmente, né, do nome grego oide, então ele significa forma, e o etmo significa peneira, tá? Então ele tem forma de peneira. Então ele é um osso com as suas vias aéreas, um osso bem interessante. Vamos dar uma repassada então no neurocrânio. Eu vou colocar aqui para mostrar todos os ocultos. Vamos rapidinho. Então nós temos o osso frontal, nós temos o osso parietal, o osso temporal e o osso occipital. Lembrando que o osso parietal e temporal, ele é par, tá bem? Aí depois nós temos mais dois que tem contato então com o encéfalo, que o primeiro é o esfenoide, ok? E o etmoide, tá bom? Até eu vou mostrar aqui o contato do etmoide com o cérebro, tá aqui, ó. Ele gera esse contato. Aí você vai ver que os demais, é claro, esses dois aqui fazem parte, vou ocultar, que os demais não fazem parte, não encostam, né? O etmoide ele encosta, vamos ocultar ele. Então, literalmente não tem contato com o cérebro. E essa é então a divisão do neurocrânio com o esplancnocrânio. Bora lá, vamos continuar. Agora vamos para o víscerocrânio, ou então a parte visceral é o que tem contato então com as vísceras. Vamos ver se aparece mais coisa aqui. Olha lá. Então ele é completamente visceral, né? Ele que praticamente dá toda a sustentação para as vísceras da cabeça. Então vamos começar? Vamos começar de cima para baixo, para ser mais fácil. O primeiro então que nós temos é o osso nasal e ele é par. Bem? Nasal. Depois nós temos a maxila, tá bem? É interessante lembrar da maxila como
um triângulo, porque ele tem as apófises, né? Ou então os processos, né? Tem o processo zigomático, o processo alveolar e tem o processo frontal, tá bem? Ele faz a base inferior do olho. Vamos lá, então, vamos ocultar o osso par. Eu vou ocultar todos os dentes, tá? Vou ocultar. Agora nós temos mais alguns ossos. Nós temos o osso lacrimal, que também são 2, vamos ocultar. Depois nós temos a concha nasal inferior, tem a concha nasal média e superior, só que essas formam parte do osso etmoide, tá? Aqui, a concha nasal inferior é um osso completamente à parte. Após isso, nós temos o vômer. O vômer, ele tem esse nome porque ele parece, eu vou até isolar aqui, ele parece tipo uma chapa de ferro que era usada no arado, tá bem? Então, a palavra vômer significa literalmente arado, e ela era assim. Então, os bois, eles puxavam daqui, dessa parte onde é que eu tô com o mouse, e essa parte aqui ia enfiando na terra, tá bem? Literalmente essa peça aqui. Então, ela cravava. Então, os anatomistas eram pessoas assim bem bem criativas, vamos colocar. Aí nós temos o osso palatino, que também é par. Beleza? E o que nos faltou aqui, o osso zigomático, que é a nossa bochechinha. Tá bom? Os ossos zigomáticos que tem nos dois lados. E por fim, temos então a nossa mandíbula, tá bem? Que é o único osso móvel, tá? O único osso no nosso crânio que é móvel, tá? Que é a mandíbula. Aí depois vamos ver alguns ossos de maneira mais solta, tá? Nós vamos ter 3 ossos dentro do ouvido que são ossos diminutos, pequeniníssimos, tá? Eu estou mostrando uma visão posterior, que é a visão que eu acho assim que melhor mostra, né, para nós o que é cada peça. Nós temos então o martelo, tá? Que é esse osso aqui, tá? O martelo, ele literalmente ele parece um martelo, vamos dizer assim. Então nós temos o martelo, nós temos a bigorna, okay? Porque ela tem a formatinho de bigorna, tá? Antigamente as bigornas eram assim, então essa parte de cima era usada então para bater espadas e coisas assim. E nós temos o estribo, ok? Martelo, bigorna e estribo. Isso são ossos pares também, temos nos dois lados. Depois nós temos um osso que ele não tem contato com nenhuma outra parte óssea e ele é fundamental para que nossa passagem respiratória, nossa passagem aérea e também a passagem de alimentos ocorra de maneira livre, que é o osso hioide, que tem muita musculatura que se liga a ele, tá? Osso hioide. Depois vamos dar uma olhadinha nos ossos do pescoço. Nós temos o primeiro, que é o Atlas, na mitologia grega. O Atlas é aquele que segurava o mundo. Então colocaram esse aqui porque esse é o responsável de segurar a cabeça, tá bom? Então nós temos o Atlas, né, com sua articulação. Então nós temos Atlas, nós temos o Axis, que é um osso que ele tem literalmente um pino, um eixo, tá, que ajuda a mobilidade, tá, da cabeça. Aí depois disso é só vértebra. Terceira vértebra, quarta vértebra cervical, quinta vértebra cervical, sexta vértebra cervical e sétima vértebra cervical, tá bom? Depois disso, nós temos o que a gente chama de esternon, literalmente uma gravatinha. A clavícula. Clavícula vem do grego de chave, tá? As chaves antigas tinham esse formato.
E aí já começa a primeira costela e segunda costela. Beleza, vamos restaurar tudo? Então vamos dar uma repassadinha rapidinho. Então nós temos o frontal, parietal, occipital e temporal, que são os externos. E aí nós temos aqui o etmoide e o esfenoide, tá? Todos esses aqui que eu estou marcando formam parte então do neurocrânio. Beleza. Agora nós temos os ossos do viscerocrânio. Vamos lá. Começa então com nasais, que são pares, maxilar, que é par, zigomático, que é par, concha nasal inferior, que é par, e aqui atrás tem o lagrimal, que é par, e o palatino, que é par. Ok? Aí depois nós temos os ímpares, que são apenas dois: vômer e mandíbula. Beleza. Já vemos todos os ossos do viscerocrânio. Beleza, vamos ver os ossos do ouvido, que são três, tá? Martelo, bigorna e o estribo, tá bem? E depois que a gente terminou tudo isso, deixa eu pegar, marcar toda a cabeça aqui e ocultar, nós vamos para os ossos que estão relativamente no pescoço, dos quais nós temos o ocioides, que não tem contato com nenhum. Todos esses 7 são vértebras, tá? Só que da terceira para frente é que vai ganhar um nome de vértebra, o resto ganha um nome especial, tá? Então, todas estas 7 são vértebras cervicais. Então, nós temos a atlas, axis, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vértebra cervical. Depois já começa a vértebra torácica. E aí, nós temos então mais algumas coisinhas aqui. A nossa gravatinha, que é o esternão, e as clavículas, tá bem? E aqui primeira costela e segunda costela. Com isso, você já sabe de todos os ossos da cabeça. Só lembre dessa divisão. Existem os ossos do neurocrânio, viscerocrânio, ouvido, pescoço, tá? E da parte superior do tórax, que também é considerado então ossos ali do pescoço, que é o esternão e as clavículas, tá bem? Isso geralmente se estuda dentro, por mais que também se estuda na parte torácica. Alguns professores tendem a modificar talvez um grupo ou outro, mas o importante é você saber que existem esses ossos, e aí é questão de ver como é que teu professor organiza, tá? Alguns colocam os ossos do ouvido no viscerocrânio, então, mas são coisas mínimas. Vamos lá, eu tenho uma listinha aqui que eu acho interessante dar uma olhadinha, tá? Então você pode tirar um print screen e salvar no teu WhatsApp para ir memorizando os nomes, tá? Nós temos então ossos do crânio, então neurocrânio, frontal, 2 parietais, 2 temporais, 1 occipital, esfenoide e etmoide. Aí nós temos os ossos da face, que são 14. 2 zigomáticos, que é o da bochecha, o zigomático, tá? Ou malares. Quase não se usa mais malar, sempre é zigomático, tá? Tanto cirurgia de implante zigomático, essas coisas, geralmente se usa zigomático, mas em algum material, se tiver malar, você sabe que é o mesmo osso, tá? Nós temos o maxilar, que são 2, tá? Essa parte onde é que estão os dentes, tá? Maxilar. 2 nasais, uma mandíbula, 2 palatinos, que está no fundo do céu da boca, 2 lacrimais, que é literalmente onde é que está o conduto, onde é que a gente chora, tá? Nós temos o vômer, que é um reto aqui, concha nasal inferior nós temos 2. Aí o ouvido nós temos martelo, bigorna e estribo, pescoço nós temos o ióide e as vértebras cervicais, tendo 2 nomes especiais, e clavícula e
Aqui a escápula, a parte de trás, não estuda tanto, mas é importante, já que já falamos. Show de bola, meu povo! Espero que tenha te ajudado. A partir da próxima aula já serão aulas específicas dos ossos, tá bom? Cada um dos ossos. E depois nós passamos para músculos, depois então a parte arterial, também venosa, nervosa, linfática. Então vamos fazer o geral da cabeça e do pescoço, tá bom? Não deixe de deixar seu like, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu agradeço demais se você estiver apoiando o canal. Um grande abraço e eu espero que você seja um incrível doutor, uma incrível doutora, porque nós precisamos de cada vez profissionais da saúde melhor.